Olá, meus amigos e minhas amigas, um excelente dia para você. Hoje estamos voltando aqui com aquele programa, o Lendo Artigos. Estamos indo agora para o programa de número 3. Eu gostei muito de fazer e, inclusive, eu tenho gostado cada vez mais de acrescentar vídeos aqui no canal e também de fazer este programa em específico, porque ele acaba me proporcionando, a possibilidade, quem sabe a capacidade, porque com a prática você tem uma rotina dentro da tua vida e você consegue melhorar aquilo que você está executando. Acabei de redigir um artigo em cima do que eu vou ler aqui para vocês em mais um Lendo Artigos, agora de número 3, que inclusive depois eu trago para vocês num outro programa que eu escrevi aqui, que vai fazer menção ao que eu vou ler aqui agora para vocês. Este artigo ele trata de nosso querido Fernando Henrique Cardoso, uma pessoa que é tratada aí no mainstream, na mídia de um modo geral, como uma pessoa branda, uma pessoa calma, pacifista, etc. O nosso querido Marco Antônio Villa não cansa de dizer isso, os seus aliados e opositores também não cansam de dizer isso e por aí vai. Bom, vamos direto ao assunto? O título do nosso artigo de hoje é FHC, pacifista e desarmamentista, transportou metralhadoras durante o regime militar. E aí este artigo está publicado no reacionaria.org, que inclusive é um ótimo veículo de informação para as pessoas que estão à direita, os conservadores, para vocês que gostam do outro lado da notícia e da verdade. Vamos começar então. Publicado agora dia 1º de março de 2018, o ex-presidente FHC, PSDB, o Probo, é um dos maiores articuladores do progressismo no Brasil. Inclusive o seu governo, de 94, 98 até 2002, foi um dos que fez mais abertura para o progressismo no Brasil. Isso já é palavras minhas, tá? Inclusive trazendo toda aquela temática que a ONU empurra para os países, a Europa vide a mesma coisa, que é ideologia de gênero, imigração, destruição da autonomia dos países, Jorge Soros também com um aliado financeiro de todas essas pautas sociais e por aí vem toda aquela desgraça que assola o nosso país. Desarmamento, a gente vê cada vez mais o crime organizado tentando se envolver e participar da política e isso não é por acaso, isso é de propósito. Quando a oposição queria o impeachment de Lula, PT, FHC estava lá para garantir a continuidade do governo mais corrupto de nossa história e do mundo, eu acrescento. Quando a oposição queria o impeachment de Dilma Rousseff, PT, FHC estava lá para dissuadir o processo. Quando se tornou real a possibilidade de a Justiça Eleitoral cassar o registro do PT, FHC estava lá para defender a existência do partido e a sua importância na palavra que eles tanto amam, democracia. Quando deputados do PSDB queriam protocolar a cassação de todos os deputados do PT que se elegeram, isso aqui de maneira comprovada, com recursos da Lava Jato, a FHC estava lá para brecar essa iniciativa tucana. Quando Eduardo Cunha, MDB, articulou na reforma política a perda de recursos de tempo de rádio e TV e cláusula de barreira para partidos nanicos como PSOL, PSTU, PCO, PCB, PPL e etc., FHC estava lá, recebendo Luciana Genro, PSOL e atuando para o PSDB abrandar a proposta. Para a FHC, se Lula abre-se travessão, membro do Foro de São Paulo, entusiasta de ditadores como Nicolás Maduro, Fidel Castro, o nosso querido Kim lá da Coreia do Norte, por aí vai, quer censurar a imprensa, controlar a economia, aparelhar os órgãos de Estado e perseguir opositores, fecha-se parênteses, for candidato, é ótimo para a democracia. Já Bolsonaro, abre-se novamente o travessão, que quer imprensa livre, privatização, reduzir drasticamente o tamanho do Estado é um perigo. O ex-presidente tucano já entendeu que a eleição do capitão do Exército e deputado federal para a presidência da República é uma possibilidade. Correto? Isso ele realmente disse. Sendo assim, tem dado reiteradas declarações condenando o Bolsonaro, além de conclamar
o centro e as forças progressistas para barrar o deputado. Inclusive, antes de abrir aqui o artigo para ler, estava vendo uma matéria aqui no IG, que é com o título para FHC, candidato reacionário e do mercado terá dificuldades em eleição, ou seja, atacando o Jair Bolsonaro. E esta matéria foi feita no dia 27 de fevereiro, um pouco antes desta matéria no Reacionário sair. O ex-presidente é alguém extremamente preocupado com a própria história. Haja vista a quantidade de livros feitos após o seu período na presidência sobre a sua vida e pensamento. Sua mística pessoal é de alguém que acredita na democracia e condena a luta armada, mesmo que suas declarações sobre a morte do ditador e assassino Fidel Castro, abre-se aí parênteses, ou declarações sobre grupos de esquerdas que minam a democracia, fecha-se o parênteses, demonstrem o contrário. O registro de sua atuação no Brasil também não é diferente. O sociólogo da USP, defensor da resistência civil e oposição pacífica, transportou metralhadoras durante o regime militar. Bom, para essa acusação gravíssima, né, não ficar sem substâncias, sem subsídios, aqui no próprio artigo ele já vai informar de onde é esta fonte. E pasmem só de onde vem a informação. Quem revela o caso é o próprio ex-presidente no livro O Improvável Presidente do Brasil, que trata da história dele. Publicado primeiramente nos Estados Unidos e traduzido posteriormente para o mercado brasileiro. Diz o FHC na página 129. Dito isso, a resistência civil sem dúvida era uma ideia ligeiramente fora de propósito no contexto fortemente polarizado da época, né? De fato, esquerda e direita era muito bem polarizada, diferentemente do que os especialistas falam de hoje. Hoje não tem polarização nenhuma, ainda continua a narrativa da esquerda preponderante. O que explica que alguns dos meus amigos estivessem, de alguma forma, ligados à resistência armada. Não eram necessariamente guerrilheiros. A fronteira, no caso, não era assim tão clara. Alguns chegavam a pegar em armas, mas outros se envolviam em atividades muito menos declaradas. Por exemplo, oferecer um quarto em casal para um rebelde em fuga passar a noite. O que já configura um crime, né? Você participar de um crime ali de maneira direta ainda. Enfim, continuando aqui, a vida política e social tendia a ser uma só. E aqui é a parte principal. Certa vez, eu me vi num carro com um grupo de amigos para entregar uma pequena carga de metralhadoras na casa de alguém. E aqui ele não cita o nome da pessoa. O que era feito com perfeita naturalidade, como se fosse apenas mais uma tarefa do dia a dia, sem sequer me lembro de ter ficado particularmente nervoso. É claro, o psicopata vai ficar nervoso com uma situação dessa? Claro que não. O Tucano não revela, aqui já voltando para o artigo, já não é mais a fala dele, que estava no carro, muito menos para qual grupo foi levada a singela carga de metralhadoras. Em seguida, a FHC ainda diz que se oporia a participar de assalto a banco ou algo violento, mas é nítida a romantização de um acontecimento gravíssimo. Mesmo sem participar de assalto ou algo violento, o ex-presidente pode ter contribuído para o terror e a morte de brasileiros. As guerrilhas de esquerda no Brasil tiveram centenas de vítimas, quantas pessoas podem ter sido mortas com a pequena, né, com muitas aspas, pequena carga de metralhadores que a FHC ajudou a transportar? Pois é, fica aí a pergunta. Essa resposta evidentemente não interessa a nenhuma comissão da verdade. Comissão da verdade com muitas aspas também. Há outro trecho no mesmo livro que mostra a preocupação de Fernando Henrique Cardoso em tratar fatos graves como roupantes juvenis. Diz o ex-presidente na página 92, um amigo meu, Paulo Alves Pinto, era parente do poderoso general Osvino, que apoiava Django. Num surto de idealismo juvenil, Paulo Leôncio Martins Rodrigues, Bento Prato e eu, certa noite, lançamos mão de revólveres e, já tarde, entramos num carro. Rumamos para o aeroporto do Campo de Marte e quem poderia dizer o que tínhamos em mente? Quem poderia dizer, né, querido Fernando Henrique Cardoso?
Pensávamos juntar-nos às forças resistentes gaúchas. Pura maluquice. Eu podia ser filho de um general, mas mal sabia disparar um revólver. Tenho para mim que nos deixamos arrebatar pelo momento, horrorizado com o que poderia significar uma ditadura. Naquela noite, fomos forçados a dar meia volta por uma barreira militar. Poderíamos ter tido pior sorte, e assim terminava, sem incidentes, minha imprudente incursão pela resistência armada. A única tentativa que jamais faria nessa direção. Na orelha do mesmo livro, há uma expectativa do ex-presidente quanto ao seu papel na história brasileira. Sinto que meu verdadeiro lugar na história só será conhecido daqui a 50 anos. Como um perfeito canalha. Não se preocupe com isso não. Quando chegar esse momento, se as pessoas puderem lembrar-se de Fernando Henrique Cardoso como o primeiro de uma moderna era de presidentes brasileiros que contribuíram para o país, para que o país realizasse o seu sonho de prosperidade, será o legado mais positivo que possa imaginar. De utopia os comunistas vivem e morrerão, não é verdade? Mas por mais que tentem repetidamente reescrever a história, é isso mesmo que está escrito aqui. O legado de FHC será o de um político que, em todas as ocasiões chaves da política brasileira recente, deu sustentação ao projeto criminoso de poder da ORCRIM, mais perigosa que já passou por nossa república, atuando como articulador e voz da falsa oposição que caracterizou o PSDB em todos os anos de PT no poder. Esse é FHC. Não perca nossas publicações do nosso artigo. Fica aqui a minha indicação para vocês lerem os artigos do Reacionário. Bom, e aí uma última coisa para fechar. Aqui há um momento no artigo em que cita, né, de que ele era filho de general. Provavelmente aquele filhinho mimado, né, de uma pessoa, obviamente, de uma classe com muitas aspas de elite, né, porque um general tem certo poder aquisitivo, certa influência na sociedade e no regime militar tinha ainda mais. Bom, isso aqui não é recente. Na verdade, Fernando Henrique Cardoso tem uma família, uma linhagem de militares. Inclusive, o seu bisavô, olha só como certos graus de loucuras às vezes passam de maneira hereditária. O bisavô Capitão Felicíssimo do Espírito Santo foi um dos que propôs, né, caso houvesse lá naquele primeiro golpe que culminou nesta república que hoje nós estamos vendo toda a desgraça nos assolando, né, disse que caso a família real se opusesse, né, ou fizesse frente ao exílio, que ele tinha a proposta de fuzilar a família imperial brasileira. Olha só o nível desta família. E este é o nível de Fernando Henrique Cardoso, que sempre nos enganou. Talvez por falta de informação, talvez por falta de conhecimento. Mas o melhor remédio é o tempo. A verdade sempre aparece. Não adianta esconder, não adianta tentar reescrever e apagar a história. A verdade sempre prevalecerá. Um forte abraço, meus amigos.